O assunto que nós vamos falar hoje, para alguns pode ser tido como chato, maçante, que a gente vai ver um pouquinho de história. Mas eu peço aos irmãos que ponham atenção naquilo que nós vamos ver, porque o propósito, principalmente pelo propósito dele, nós vamos falar sobre a formação do cânon da Bíblia, das Escrituras. Por que é importante isso, esse assunto? Volta e meia você se depara com alguém que desacredita de parte da Bíblia. Você encontra alguém, talvez até um estudioso, um seminarista, um pastor, que diga: olha, mas isso aqui não faz parte, isso aqui não foi inspirado, isso aqui não está nos melhores manuscritos, ou esse livro aqui ele não é inspirado. Você se depara com várias situações. Então, é importante a gente saber como é que se chegou até essa Bíblia que nós temos aqui. Estou esquecendo, né? Sem contar o catolicismo, que fala que a nossa Bíblia é uma Bíblia manca, né? Porque faltam livros. Então, é importante a gente saber, eu não sei se todos aqui têm conhecimento a respeito dessas coisas. Então a gente vai procurar passar assim de uma forma resumida, mas de uma maneira, tentar passar de uma maneira que todos entendam, como é que nós temos, que nós chegamos a esse conjunto de livros. Vamos lembrar que Bíblia é um conjunto de livros, tá certo? Não é um livro só que foi escrito por alguém, como a gente comentou no estudo passado. São vários livros escritos por várias pessoas em épocas diferentes, mas ele está aqui. Quando se fala do cânon, precisa entender o que é isso, né? Quem sabe aqui o que é cânon? Poucos, né? Tá. A gente está acostumado à linguagem. Às vezes você vê no noticiário, porque o Papa canonizou fulano de tal. A palavra é a mesma, tá? Só que ali aplicado a uma pessoa. Quando diz que o Papa canonizou, né, ou a Igreja Católica canonizou alguém, quer dizer que ele determinou que ele passa a ser reconhecido como santo, um santo da Igreja Católica. É uma autenticidade. Por quê? Supostamente, a Igreja Católica teria feito uma perícia a respeito dos milagres, né, os requisitos que eles determinaram, as regras, para determinar se alguém é santo ou não. Ok? Canonização para as Escrituras tem o mesmo sentido. Ou melhor, eles adotaram para reconhecer um santo. Por quê? Cânon é estabelecer o que é legítimo, o que é verdadeiro, dentro de certas regras. A origem da palavra vem do hebraico, kené, é parecido, né? Na verdade, é a palavra meio transliterada, do hebraico kené, para o grego nós encontramos kané ou kanone, que são palavras referentes a isso, e a origem é o quê? O kené era uma cana de medir, um junco, uma madeira de medir. É o que a gente chama de uma régua. Basicamente é isso. Tá? Eles usavam para medir, por exemplo, a profundidade de um rio. Coloca a vara lá, tirou, você mediu. É a medida. Então, esse termo foi aplicado para esse ato de medir
se uma coisa está dentro daqueles princípios. Então, foi empregado com relação às Escrituras para determinar se esse livro, se aquele livro preenche os requisitos para nós podermos dizer que ele é palavra de Deus, que ele é inspirado, né? Se é inspirado ou não. Bom, então se aplicou esse termo para saber se cada um desses livros estavam dentro dos critérios pré-estabelecidos. A gente vai falar primeiro do Velho Testamento, tá? E depois eu espero que dê tempo de a gente falar sobre o Novo Testamento também. Como é que se determinou o cânon do Velho Testamento? Quando? Quem foi? Não existe, irmãos, uma data ou alguém que tenha julgado e dito, olha, esses livros são inspirados. Na história, busca-se encontrar algum momento em que alguém tenha feito isso. Mas, de fato, não se pode dizer que tenha acontecido. Por quê? O Velho Testamento foi escrito para quem? Para quem? Judeus. Para o povo judeu. Primeiramente, foi para os judeus. Depois, ele permanece para a igreja. Mas ele foi entregue aos judeus, diretamente a eles. Na época, ele era exclusivo para eles. Os primeiros livros, os livros da lei, foram deixados por Moisés, foram entregues à nação. Eles carregaram a lei e eles tinham como a palavra inspirada somente os livros da lei, por muito tempo. O Pentateuco, os 5 livros lá. Os profetas vieram depois. O que fizeram os profetas? Eles falaram e escreveram recados de Deus, instruindo o povo, exortando o povo a respeito daquele conteúdo que estava nos próprios livros da lei. E nós temos aqueles livros que nós chamamos de poéticos, de históricos, né? A classificação para os judeus é um pouco diferente da nossa, mas nós vamos ver aqui, mas eles adotaram os mesmos livros, tá? Eles adotaram esses livros e nós tomamos aqueles livros que eles, ao longo do tempo, foram reconhecendo como sendo palavra de Deus. Nós podemos encontrar, por exemplo, em Lucas 24, 44, uma citação no Novo Testamento. Vamos ler. Lucas 24, 44. Jesus disse assim, olha, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha, ou seja, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, onde? Na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Essa é a classificação que tradicionalmente os judeus faziam dos livros da Bíblia. Moisés são os livros da lei, o principal, os profetas e os salmos. Bom, então a gente tem esse conjunto de livros aqui, reconhecido já na época de Jesus. Se na época de Jesus esses livros já eram reconhecidos, e o tempo não vai permitir, mas
Em várias outras passagens, irmãos, nós vemos no Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos citam livros do Velho Testamento. Eles citam profetas, eles citam a lei, e com isso eles autenticam no Novo Testamento aqueles livros. Hoje nós podemos ver, eles consideravam aquele livro palavra de Deus, porque eles sempre fazem menção, né, de alguma coisa que Deus disse através de um profeta, né, seja qual for, Moisés, Isaías, etc. Então, isso acaba, o Novo Testamento acaba reconhecendo, ajudando a gente a identificar que realmente aqueles livros eram inspirados. Sem contar que entre os hebreus, entre o povo de Israel, esses livros sempre foram considerados canônicos, legítimos, né? Palavra de Deus. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. Com o passar do tempo, irmãos, essa língua ela foi sendo substituída no uso diário pelo aramaico, que é uma língua bem próxima entre os judeus, mesmo que se falava no tempo de Jesus, não era mais o hebraico do Antigo Testamento, mas era o aramaico, a língua popular deles. E apesar de ser próxima, né, essa língua estava sendo vista por muitos como talvez uma língua perdida, uma língua morta, não era mais usada. O Novo Testamento, né, sem querer antecipar, mas ele foi escrito em outro idioma já, não no hebraico. Ele foi escrito no grego, um tipo de grego que não é o clássico, é o grego koiné. Mas existe uma história que a gente precisa mencionar relativa ao Velho Testamento, que é a história da tal Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma versão do Antigo Testamento em grego. Aí fica uma dúvida. Essa versão é confiável ou não? Qual é a história? A história a respeito da Septuaginta é de que dos imperadores, um dos reis da época, né, que reinou no Egito de 285 a 246 antes de Cristo, então é naquele período que a gente chama de interbíblico, entre o Velho e o Novo Testamento, já tinha todos os livros do Velho Testamento escritos em hebraico. O Ptolomeu II, que reinava no Egito na época, teria ordenado que se fizesse uma tradução do Pentateuco, dos 5 livros da lei, do hebraico para o grego. Eu digo seria porque há contestação sobre isso, tá? Então, qual é a ideia, o que se passa na história? Então, mais ou menos ali em 270, 260 antes de Cristo, os primeiros livros do Antigo Testamento teriam sido traduzidos para o grego. Para ser colocado ali na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. A base disso é um documento, a base dessa informação é um documento chamado a Carta de Aristeia, onde se relata que o rei fez esse pedido para um sumo sacerdote. Esse sacerdote judeu reuniu 6
escribas de cada tribo. O que está na conta, na carta de Aristeia, tá? A informação é essa. Então, o rei Ptolomeu pediu para o sumo sacerdote da época que se fizesse uma tradução do hebraico para o grego daqueles livros que ele queria colocar na biblioteca de Alexandria. Vamos pegando a história aí. Aí a gente vai fazer um comentário sobre isso aqui. Bom, 6 sábios, 6 tradutores de cada tribo. Quantas tribos eram? Quanto dá isso? 70. Então, teriam sido 72 homens usados na tradução dos 5 livros da lei. A história diz o seguinte, que cada um deles traduziu os 5 livros, cada um dos 72 traduziu os 5 livros em 72 dias, e ao término do trabalho foi apurado que todas as traduções eram exatamente iguais. É assim que está a história, tá? Segundo a carta de Aristeia. Bom, a tradução dos outros livros do Velho Testamento teriam ocorrido em algum tempo depois disso. Tá? Primeiro ele teria traduzido esses 72 sábios em 72 dias, traduziram os 5 livros, bateu tudo certinho, tal. Tá certo. Conferiram, é isso. E depois traduziram os outros livros, não consta quando teria sido, mas teria sido nos anos seguintes. Ao longo de cerca de 200 anos, antes de Cristo ainda. Então, o que se conta é que essa versão já seria uma versão presente no tempo de Jesus, né? O que acontece é que, junto com esses livros, teriam também traduzido aqueles outros que não eram considerados canônicos, os que constam na Bíblia Católica, os apócrifos. Só que acontece o seguinte, irmãos, tem refutações sérias a respeito da legitimidade, da autenticidade dessa história sobre a Septuaginta. Que ela existe. Tá? Realmente foi feita. O que se questiona é quando ela foi feita. Se realmente ela é anterior ao tempo de Cristo. A Aristeia diz que foram 6 sábios de cada uma das tribos. Então, 72. Em outros lugares, é relatado que foram 70. Daí vem o nome, Septuaginta. Ou, isso quer dizer, Septuaginta quer dizer dos 70. Ou, para nós, a versão dos 70. Arredondaram, né? Não é mais 72, são 70 aí. Bom, tudo bem. Mas em outros lugares consta que teria sido só 5. Quando uma história começa a ter muita versão, tem coisa errada, né? Alguma coisa não está batendo com isso. Agora, o que eu achei mais interessante, pesquisando, é o seguinte. Uma observação que eu li, que eu achei bem interessante. Quem seriam esses tradutores? Eles seriam sábios, né? Escribas, fariseus. Agora, seria estranho membros dessa seita radical do judaísmo eles aceitarem traduzir a Bíblia do hebraico para uma língua profana, para o grego.
porque era uma das questões que eles primavam, né? Pela a língua, a versão original foi escrita numa língua dada por Deus, e eles não, provavelmente sendo sábios e né, entendidos das Escrituras, e por mais hipócritas que fossem, zelosos, eles terem traduzido para uma língua profanando a palavra de Deus. Essa é a turma que dava o dízimo da hortelã, né? Até meio estranho que isso possa ter acontecido. Traduzir os livros sagrados para uma língua considerada por eles mesmos como uma língua profana. O que se considera a respeito disso é o quê? Que como o hebraico corria o risco de ser uma língua extinta, que então para que outros judeus dispersos tivessem acesso, que então teriam aceito traduzir para essa outra língua para manter viva a lei. O manuscrito completo mais antigo que se tem dessa versão, né, no grego, do Antigo Testamento, é o Código Lenigadense, de 1008. É uma cópia dele. Antes dele, quase completos, né, são dois aqui que nós vamos falar mais tarde. No século IV, né, é datado do século IV, o Codex Vaticanus, né, que foi encontrado lá no Vaticano, e no século V teria sido escrito o Codex Sinaiticus, que foi encontrado lá na Península do Sinai. Por isso eles têm esse nome, e eles têm um outro nome de identificação mais técnica. Mas são os nomes populares deles, esses aqui. E tem alguns fragmentos de alguns livros, né, pedacinhos que são datados de antes de Cristo, no grego. Mas o fato é o seguinte: se é verdade que ele foi traduzido, essa tradução foi feita mesmo antes de Jesus, como consta na carta de Aristeia, ou se foi escrito depois, com alguma intenção maliciosa, talvez, e forjar essa história de que ela já era presente no tempo de Cristo, é difícil de provar, mas o fato é o seguinte, que os próprios judeus, os próprios hebreus, eles se afastaram dessa versão grega. Se é verdade que esses sábios traduziram, é fato reconhecido que os hebreus não usaram ela. Eles permaneceram com a escritura na língua deles. Isso só corrobora para essa conjectura de que dificilmente religiosos, sábios, judeus teriam feito uma tradução para uma língua profana, considerada por eles como profana. Quem realmente adotou essa versão posteriormente foi a igreja oficial. Consta que a Septuaginta foi a versão utilizada nos primeiros séculos pelas igrejas oficiais, que deram origem ao catolicismo. O que a gente chama de igrejas oficiais? Nós não estamos falando de igrejas verdadeiras, estamos falando de igrejas oficiais, aquelas que foram reconhecidas pelo Império Romano. Tá? Aquelas que foram mais tarde reconhecidas pelo Império Romano. Consta que elas usavam essas versões até o Jerônimo fazer a tradução latina, a Vulgata, no final do século IV. Nela, na Septuaginta, foram incluídos alguns dos livros chamados apócrifos. E o Jerônimo também adotou, embora
digam que meio contrariado, adotou na versão da Vulgata. Então, paira uma acusação, irmãos, de que seja uma farsa essa versão tão antiga da Septuaginta, até para dar peso, né, à tradução, uma tradução posterior. Ela teria sido escrita, veja só, essa versão do Antigo Testamento, essa tradução para o grego, teria sido escrita não antes do Novo, mas depois dele. Então, talvez com fins de justificar a inclusão de determinados livros ou de algumas distorções que foram provocadas pela Septuaginta. Oi. Consta. Consta na história. Agora, nem sempre as datações são comprovadas. A gente tem métodos científicos que eles aplicam, né, para identificar a datação, mas alguns consideram que seja uma ciência exata, que seja comprovação. Da mesma forma que muitas vezes comprovam que acharam um osso e tem 40 bilhões de anos, e na verdade não tem. Tem 10. Além do que, a gente tem que considerar o seguinte: é possível que tenha havido traduções de alguns livros para outra língua depois. Não uma coisa oficial, mas pessoas que tinham interesse, né? Ainda que seja uma farsa, notem bem, nós não estamos afirmando que seja, mas leva muito jeito de ter manipulação com relação à Septuaginta, não a Bíblia. A Septuaginta, ela não afeta a nossa versão aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso no próximo estudo. Então, se tem distorções nela, fiquem tranquilos que isso não afetou a nossa versão. Que nós estamos baseados em outras traduções. A Septuaginta é uma questão à parte. Nós nos fiamos nas versões originais hebraicas. Então, notem, a Igreja Católica acabou adotando a tradução latina, a Vulgata, e as traduções oficiais deles partem da Vulgata ou da Septuaginta, diretamente. Quando eles falam que a referência deles é o grego, no Antigo Testamento, é Septuaginta. Quando a referência é o latim, é a Vulgata. Tá? Então, todas as versões que eles usam seguem esse parâmetro. Por último, aqui com relação ao Velho Testamento, consta o seguinte: existe uma história que alguns colocam aqui, que aqui teria sido feito o cânon do Velho Testamento. Perto do ano 100, entre ano 90 e 100, já depois de Cristo. Olha, nós acabamos de ler em Lucas que Jesus já fazia referência a Moisés, os profetas e os salmos. Ele está falando da Bíblia que eles tinham. Os judeus sabiam, quando falava de Moisés, eles sabiam quais eram os livros a que estava se referindo. Os salmos, eles sabiam quais eram os livros que eram considerados por eles os cânticos, né, os salmos, os livros poéticos. Os profetas, eles sabiam, eles tinham um conjunto de leis, de livros que eram reconhecidos entre o povo de Israel.
essa história de dizer que no ano 90 ou 100 depois de Cristo é que foi estabelecido isso é totalmente errado. Jerusalém tinha sido destruída no ano 70. Tá? E os judeus, eles estavam dispersos da terra. Quando o general Tito ateou fogo em Jerusalém no ano 70, ele destruiu a cidade e não ficou ninguém lá. Todo mundo foi posto para fora. Ficou deserto. Os judeus foram dispersos pelo império. Eles foram espalhados mesmo, por várias terras. Essa história do concílio de Jânia, que era uma cidade no Egito também, é o quê? Aí consta na história que o imperador da época, o Vespasiano, ele autorizou um grupo de rabinos, que eram mestres, né? E eles se reuniam. Então eles formaram uma escola, que seria uma escola das Escrituras, do Antigo Testamento. E eles foram verificar quais os livros que eles iriam estudar. E eles determinaram que os livros que eles iriam estudar eram esses que se tem como o Velho Testamento. Eles adotaram certas regras canônicas para estabelecer a legitimidade daqueles livros que já eram conhecidos. Então, oficialmente, alguns querem dizer que aí se fechou o cânon dos livros hebraicos. Na verdade, eu vi alguns comentários que a intenção deles não teria sido essa, não foi um concílio que se reuniu para estabelecer isso, foi sim uma escola que se fez lá em Jânia, e eles estudaram os livros hebraicos, os livros sagrados. Era para um tipo de seminário, vamos dizer assim, deles, para manter viva a cultura hebraica, uma vez que eles estavam sem terra, estavam dispersos. Então, um hebreu que estava longe podia mandar o filho para estudar as Escrituras, para eles manterem as tradições, a religião vivos. A gente sabe que isso sempre existiu entre o povo hebraico. Agora, existe uma outra coisa que pode ter acontecido, irmãos. Porque os critérios adotados por eles determinavam que, para uma escritura ser vista como legítima, ela tinha que ter sido escrita antes de determinado tempo, ter sido escrita por um judeu, dentro dos limites de Israel. Então, tinha que preencher essas regras e algumas outras lá para se configurar a inspiração das Escrituras, né? Agora, notem, isso aqui foi ano 90 ou ano 100. No ano 90, ano 100, a gente já tinha os livros do Novo Testamento escritos. Que nós vamos ver, entre os apóstolos, era difundido para as igrejas o quê? Que aqueles livros, as cartas de Paulo, os evangelhos, que eles eram igualmente inspirados. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Se eles adotassem essas regras para determinar um livro, só é inspirado se foi escrito até 300 anos antes de Cristo, por exemplo, né? Estou colocando aqui. Então eles descartavam a inspiração dos evangelhos, dos livros de Paulo, de Pedro. Percebem? Talvez isso tenha sido usado o quê? Mais como um ataque judeu, que era notório naquela época, uma perseguição contra a seita dos nazarenos, ou do nazareno, que eles chamavam, que eram os cristãos, que era a igreja. Então parece assim que
antes de querer estabelecer o cânon do Velho Testamento, que eles na verdade já tinham, eles quiseram foi descartar os livros do Novo, que já circulavam largamente. Não tinham sido reunidos ainda no ano 90, ano 100. Mas o último livro, o Apocalipse, foi escrito aí no final do século. Mas as cartas de Paulo já circulavam, cartas escritas ali nos anos 60. Tá certo? As cartas giram ali em torno daquela época, anos 50, 60, até 70. Então seria bem lógico que os hebreus, né, os israelitas que rejeitavam Cristo e rejeitavam os apóstolos de Jesus Cristo, que eles tomassem algumas medidas para descaracterizar a legitimidade e a inspiração dos escritos dos apóstolos. O fato é, os livros que são adotados hoje nas nossas Bíblias como escritura inspirada, a palavra de Deus, não foram determinados no Concílio de Jânia, porque eles já eram reconhecidos antes pelos apóstolos, por Jesus, no tempo de Cristo já era. Tá? Posteriormente, os hebreus continuaram adotando esses livros. Então, não foi o imperador, não foi um grupo que determinou que esses livros são inspirados. Eles se mostraram inspirados, legítimos, ao longo da história, pelo reconhecimento e por preservação de Deus. Tá? Sobre o Novo Testamento, também a gente vê que os autores do Novo Testamento, de alguma maneira, eles sabiam mesmo que os livros deles eram inspirados, e chegam a mencionar isso. E talvez por isso, como eu disse a respeito do Concílio de Jânia, talvez essa tenha sido a intenção deles. Vamos dar uma olhadinha, alguns versículos aqui, rapidinho, irmãos. João 14. Diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus alertou sobre a inspiração e que os discípulos seriam lembrados dos seus ensinamentos. Então, os evangelhos mesmo foram escritos, né? Mateus e João, principalmente, conviveram com Jesus. O evangelho de Marcos, que embora tenha sido Marcos quem escreveu, mas é quase certo que foi uma coautoria com Pedro. E as outras cartas, Pedro, melhor dizendo, cita coisas que Jesus disse. Isso foi anos depois. Mas Jesus assegurou: olha, o Espírito Santo vai estar em vocês, fazendo vocês lembrarem dessas coisas. No capítulo 16, versículo 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, isso se aplica particularmente a João, né? Embora os outros tenham escrito alguma coisa profética também, mas João, quando nós pensamos no Apocalipse, Jesus disse que por meio do Espírito Santo eles teriam a revelação de tudo que há de vir. E hoje nós temos conhecimento disso dessa maneira. Então Jesus está falando aqui de um tipo de inspiração. Eles iriam receber esses ensinamentos ainda. 2 Pedro 1.
2 Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, né? Nós retemos a palavra dos profetas, não mudamos elas, não. A qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro atesta a inspiração dos profetas passados. Agora no capítulo 3, aqui mesmo, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro fala das cartas de Paulo, que os homens indoutos e inconstantes torciam, como igualmente eles faziam com as outras escrituras. Quando ele fala as outras escrituras, ele está falando do Velho Testamento, e ele está colocando as cartas de Paulo em pé de igualdade, como escritura, como revelação de Deus. Ok? Então, nós estamos vendo aqui que Pedro tinha consciência de que os escritos de Paulo eram inspirados por Deus, as cartas de Paulo. E, embora ele não cite, talvez por modéstia, a si mesmo, para não se exaltar, mas fica óbvio que ele também entendia que ele, como apóstolo de Jesus, falava com essa mesma autoridade. Gálatas, capítulo 1. Versículo 12, Paulo escreveu o seguinte, Gálatas 1:12, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, ele alega que recebeu os ensinamentos que ele passa diretamente de Jesus. Então, quando ele ensina algo que ele recebeu diretamente de Deus. Assim, Deus falou. São colocações aqui de alguém realmente falando, se reconhecendo como inspirado por Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crescem. Então, Paulo fala aos Tessalonicenses que o que ele ensinou, que é, na verdade, a palavra de Deus. Não é a palavra dele, Paulo. Hoje eu posso dizer, olha, o que eu estou pregando para vocês é a palavra de Deus, mas não porque eu recebi diretamente de Deus, mas porque eu estou pregando o que está na Bíblia. Tá certo? Se eu pregar fora da Bíblia, eu não posso falar que veio de Deus. Agora, Paulo, quando escreveu a Bíblia, né, a parte que lhe coube da Bíblia, ele já afirmava dessa maneira. O que ele ensinava por escrito, como o que ele tinha ensinado a eles, era, pessoalmente, né, era a palavra de Deus. Assim, as igrejas foram ensinadas a receber essas palavras, as cartas, como inspiração divina para os cristãos. Como no caso do Antigo Testamento, irmãos, não tem um relato de uma ocasião específica em que se tenha estabelecido o cânon do Novo Testamento. Ele surgiu, na verdade, naturalmente. Isso aconteceu mediante o quê? O reconhecimento das igrejas, né, da legitimidade do caráter das Escrituras. As igrejas recebiam essas cartas e talvez o efeito que essas cartas causaram, além de saber, veio de Paulo. Bom, a gente sabe que houve outras cartas, por exemplo, que Paulo escreveu, e possivelmente os outros apóstolos, que não foram preservadas.
Mas essas foram preservadas e foram tidas, foram recebidas, acolhidas pelas igrejas como inspiradas. Então, como eu digo, além de saber que veio de Paulo ou de Pedro, esses irmãos que receberam essas cartas, talvez viram o peso especial que essas cartas, que esses escritos tiveram na vida da igreja, na vida deles, e compartilharam isso como palavra de Deus. As escrituras se multiplicaram dessa maneira. Aquela igreja que recebeu aquela carta, por exemplo, a igreja de Tessalônica, ela preservou essa carta. Nós temos aqui um pedaço da palavra inspirada de Deus. Paulo foi usado, inspirado por Deus, para nos dar esses ensinamentos. Eles guardaram e eles copiaram e distribuíram cópias. Imagina se hoje isso ainda acontecesse, se a gente soubesse que uma igreja, alguma das nossas igrejas co-irmãs aí recebeu uma carta inspirada de algum apóstolo, se ainda tivesse algum vivo. Nós iríamos querer uma cópia também, né? Eu iria querer. Puxa, você tem... Às vezes a gente faz isso com um livro bom, o irmão fala, olha, eu li um livro excelente. A gente fala, me dá um nome aí, né? Ou me empresta o livro, sei lá. Se a coisa é boa, me interessa. Imaginem quando uma igreja recebia uma carta dessas. Então, é utópico querer dizer que alguém, em algum momento, foi que determinou que aqueles livros eram legítimos. O próprio reconhecimento oficial, ele só pôde se dar quando, ou com base naquilo que as igrejas mesmo admitiam. Quando ainda não se tinha o Novo Testamento completo, como diz lá em 1 Coríntios 13:10, eles não tinham aquilo que é perfeito. A palavra perfeito ali pode ser traduzida por completo, tá? Perfeito, completo, é uma coisa que é um todo. Enquanto as igrejas não tinham isso, elas procuravam o quê? Fazer circular entre as outras cópias das cartas que eles mesmos tinham recebido. As cartas que foram abertas, tem cartas que não são endereçadas especificamente a uma igreja, as chamadas epístolas gerais. A gente não sabe se tinha alguém, um público determinado específico, para aquilo. Por exemplo, Hebreus, foi para os hebreus, dispersos. Mas, logicamente, aquela carta, que é mais um livro, ela foi distribuída por aqueles que receberam, foi multiplicada, copiada, espalhada. Eles não tinham o todo, não tinham um livro como nós temos hoje, a Bíblia, até porque naquela época ainda os livros eram como? Não era folhinha fina assim que dá para você reunir, eram os rolos, os pergaminhos, Então, um livro ocupava um tremendo espaço. As letras eram maiores, eram fáceis de ler. Então, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje, mas um pergaminho, uma carta recebida era copiada para ser espalhada, talvez aquele original fosse guardado, mas levou algum tempo até que eles tivessem toda a escritura completa. Evidentemente que uma maioria das igrejas tinha recebido já para o meio, vamos dizer assim, a partir do ano 120, a gente
pode dizer que a maioria das igrejas tinha quase todas as escrituras, mas talvez nem todas tivessem ainda todos os livros. Por isso, alguns livros ainda, alguns tinham dúvida de serem reconhecidos ou não, por não ter conhecimento. Mas o cânon foi se fechando naturalmente à medida que houve esse reconhecimento entre as igrejas. O último livro, o Apocalipse, foi escrito ali por volta do finalzinho do primeiro século, né? E acredita-se assim que no meio do segundo século já se tivesse a coletânea completa, então espalhadas cópias de todos os livros, e as igrejas terem acesso a todos eles. Os chamados pais da igreja, eles fazem menção dos livros, mas nunca se preocupou, irmãos, nessa época inicial, no século II ali, de estabelecer exatamente, bom, vamos ter um livro, a Bíblia. Eles tinham as escrituras e fragmentos, pedaços, um pergaminho, um pedacinho que alguém tivesse de uma carta de Paulo era útil para uma igreja. E era guardado por eles, mas até aí não se tinha a preocupação de estabelecer oficialmente quais são os livros. Quais são todos os livros inspirados que nós vamos adotar, que nós vamos reconhecer. O que aconteceu? Às vezes as coisas para funcionarem, para se organizarem, precisa que apareça um problema primeiro para a gente enxergar que alguma coisa precisa ser feita para organizar aquilo, né? Antes da goteira começar a pingar, você não se dá conta de que talvez tenha que trocar a calha ou fazer alguma coisa no telhado. E acontece que naquele tempo começou a gotejar na cabeça da igreja, porque se levantou um homem chamado Marcion, ou Marcião, que foi tido como um herege, pelos escritos dele realmente era, ele levantou algumas heresias, e ele excluiu vários livros que as igrejas acolhiam como inspirados de Deus, e ele fez o seu próprio cânon do Novo Testamento. O cânon dele se resumia a 11 livros. Tá? Ele descartou todos os outros. Ele adotou só, a título de curiosidade aí, Evangelhos ele só adotou o de Lucas. Os outros ele descartou, Mateus, Marcos e João. E ele pegou 10 cartas de Paulo. Isso foi mais ou menos no ano 140. Por que ele descartou os outros? Talvez porque os outros se incomodassem muito as doutrinas que ele defendia. A partir desse problema, né, no mundo cristão, tanto as igrejas oficiais quanto as outras se incomodaram. Peraí, esse homem está querendo dizer que só esses livros são inspirados, mas e aqueles? Ele deixou fora João, revela a divindade de Jesus tão gloriosamente. Ele deixou fora a carta de Hebreus. Ele deixou fora o Apocalipse. Espera aí, a coisa está complicada aí, né? Então, aqueles chamados pais da igreja, que eram autoridades eclesiásticas, cada um da época começou a querer estabelecer qual era realmente o cânon. Tá? Então tem alguma divergência entre eles, mas a maioria dos livros que nós temos era reconhecido por eles também. Alguns deixavam um ou outro aqui de fora, mas eles estavam apurando aqui, nessa época, foi chegando a um consenso do que era, de quais os livros que eram inspirados. Prevaleceu o que parece ter sido a posição da maioria das igrejas. Estabelecer um corpo de livros a serem reconhecidos. E isso foi feito pelo uso e aceitação da maioria das igrejas.
No ano 302, então, notem, 160 anos depois do Marcion, o imperador Diocleciano impôs uma nova perseguição ao cristianismo. Nesse período aqui tinha tempos de trégua, de paz, mudava o imperador, aí vinha outro e lenha nos cristãos, né? Até aqui, nunca o Império Romano não tinha adotado ainda o cristianismo. Até o ano 302, o Diocleciano, esse foi o que impôs a última perseguição forte sobre os cristãos. E ele proibiu o uso das Escrituras. Então, isso fez com que eles se preocupassem ainda mais em buscar proteger aqueles livros que eram tidos como inspirados da extinção. O Diocleciano mandou queimar. Não pode usar. Porque ele via que aqueles livros podiam ser um problema para ele. E, segundo consta, ele era envenenado, né, por alguém, por alguns dos seus assessores. Mas, que eram notoriamente anticristãos, né? Mas ele impôs essa perseguição e ordenou que se queimasse. Então, o que acontece? Qual foi a grande preocupação? Espera aí, se vão queimar as Escrituras, nós temos que dar um jeito de preservar aqueles livros que são realmente inspirados. Então, aí ainda mais se multiplicou nesse período o número de cópias para preservar. Queimam 10, nós escrevemos 30. Entendeu? E também, qual é a preocupação de quais são os que a gente tem que cuidar mais particularmente? Quais são os livros que a gente tem que ter essa preocupação maior? Bom, o Diocleciano passou a perseguição, veio o imperador Constantino e ele se declarou cristão por interesses políticos, sempre é bom lembrar. Ele nunca se batizou, embora tenha se declarado cristão, botou a mãe dele para cuidar dessa parte religiosa e, de qualquer maneira, ele se mostrou favorável ao cristianismo, desde que eles se submetessem a ele. Então, aquelas igrejas, aqueles bispos, pastores, que com suas congregações se sujeitaram à autoridade de Roma, eles foram beneficiados. E aquelas igrejas que não aceitaram se sujeitar ao Estado, ou se unir ao Estado, foram perseguidas. Mas mesmo aquelas igrejas que adotaram, que seguiram o Constantino, eles se preocuparam também em estabelecer quais eram os livros canônicos. E eles fizeram um concílio debaixo da tutela, da chefia do próprio Constantino, né? O concílio de Nicéia, onde eles definiram o quê? Que os livros do Novo Testamento inspirados são esses que já eram reconhecidos e é o que nós temos. Então, eles não foram eles que determinaram, entendeu? Tem gente que diz que foi o Constantino. Isso é usado por alguns que querem combater as Escrituras, a confiabilidade dessa. Que foi o Constantino que determinou que livros tinham que ser considerados inspirados e que até ele teria mandado escrever alguns. Então, tudo para colocar dúvida, minhoca na cabeça da gente e não confiar nas Escrituras. Mas o que aconteceu ali foi que eles simplesmente não tiveram como correr, porque aqueles bispos todos que estavam reunidos, nas suas igrejas, nas suas comunidades, os livros que eles acatavam eram esses, de Mateus a Apocalipse. Então eles simplesmente choveram no molhado, chancelaram uma coisa que já estava determinada. Eles não incluíram nada e nem tiraram nada.
Então, é isso, irmãos. Eu passei um pouquinho do tempo para poder a gente colocar toda essa questão da formação do cânon. Quando alguém coloca em dúvida, em questionamento, se partes da Bíblia são legítimas ou não, se foi o imperador romano que inventou isso, olha, ele não teve forças para mudar nada disso. Quanto a adulterar coisas, bom, a gente sabe que adulterar a história, adulterar a palavra de Deus, que houve intenção do império, sim, e que houve versões que foram adulteradas, sim, mas nós temos base suficiente para ter uma fonte fiel, para termos Bíblias fiéis. A gente vai ver no próximo estudo, nós vamos falar sobre as versões e sobre a preservação das Escrituras. Como é que isso se deu? Como é que nós podemos saber? Espera aí, essa que nós temos, ela é fiel. Não teria sido essa deturpada no meio desse período por alguém ao longo dos séculos? A gente pode ficar tranquilo com relação a isso, que não. Por quê? Bom, Deus se preocupou em inspirar homens. E Deus assim também, Ele não iria inspirar homens para escrever a sua palavra e depois deixar deteriorar. Não é verdade? Que o maligno, que Satanás, através dos seus secretários aqui na terra, que ele tem tentado fazer e faz isso, é notório. Mas Deus é fiel em preservar a sua palavra. E nós temos acesso à verdade, porque Deus mantém a sua verdade presente na terra. Então é muito importante a gente ver que no meio de tudo isso, a Bíblia que nós temos, ela foi determinada não por homens, mas por Deus, conforme Ele foi trabalhando com Israel e com a igreja, nos primeiros anos, os primeiros tempos de vida da igreja. Como também vamos ver que Deus preservou, trabalhou e trabalha na preservação da sua palavra para nós hoje. Tá bom? Vamos fazer uma oração, encerrando o nosso culto, nosso estudo de hoje.